esse cântico é, como eu já disse, um cântico de confissão, um cântico de súplica. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés, e humilhar diante de ti. Minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Então vejam a teologia desse cântico. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Que é uma verdade, é uma compreensão correta da situação de um pecador. Nem merecedor do teu imenso amor. Claro, pecador nenhum merece coisa nenhuma de Deus. O que nós recebemos de Deus é pelo mérito do Senhor Jesus. Exatamente a outra parte. Através do teu Filho, eu tenho livre acesso a ti. Foi o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejam a teologia correta de um cântico. Que me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. É através de Jesus que a gente chega ao Senhor. Como eu disse ainda há pouco, no último dia, todo joelho se dobrará diante dele. Deixa o teu rio passar em minha vida. Isaías, mais de um profeta, fala desse rio. O rio, a paz do Senhor, que a paz em nossa vida seja como um rio. Você olhando um rio, deslizando, não é? De acordo com a gravidade, na direção do mar, que coisa linda. A tranquilidade, você olhar um rio, é isso que ele está dizendo. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Obviamente o homem não está falando de ferida na carne, nem dor de cabeça, não. Ele está falando aí de pecado. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Ninguém está amarrado em cadeia também, não. Ele está falando aí de pecado. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, ó Senhor. Então isso é um cântico com teologia correta. Que são os cânticos antigos que eu gosto de cantar. Por que eu não gosto de cantar os mais novos? Porque não tem teologia nenhuma. Normalmente são cânticos feitos para vender CD. Muito bem, irmãos. Hoje nós temos celebração da Santa Ceia e vamos abrir nossas Bíblias. Basta fechar, Paulo. Basta fechar aí, coisa que ele apaga. Basta fechar. Pode fechar que ele feche que ele apaga. Isso. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos para a gente fazer a explicação de um texto da palavra e a aplicação às nossas vidas, ao entendimento de como a gente
ouve tanta coisa da Bíblia, tanta pregação, tanta... Eu estou lendo um livro que já está mais ou menos na metade. Que coisa tremenda. É uma coisa que eu sempre soube, eu já sabia, falo aqui de vez em quando, mas o livro, obviamente, como é escrito por um doutor, então ele está falando de uma pesquisa, tanto bíblica quanto histórica. Então, depois eu digo para vocês aqui. Ainda estou quase na metade do livro. Trata exatamente desses ensinamentos errados da igreja, de tudo. Que coisa terrível. Então, olha só, irmãos, Romanos, hoje eu quero falar sobre a pregação teórica e o testemunho prático. Nós vamos tratar desse assunto e ver isso. Pregação teórica, todo mundo diz, vamos pregar o evangelho, vamos bater de porta em porta, pregar o evangelho. Pregar o evangelho, na cabeça das pessoas, é falar alguma coisa. Sim, mas o que você fala está de acordo com o que você vive? Então isso não vale nada. Isso é hipocrisia, falsidade, presunção, inclusive, pretensão. Então nós queremos falar isso hoje, nesse texto aqui. A pregação teórica e o testemunho prático. Vida prática. Romanos 2, leremos dos versículos 17 ao 24. Romanos capítulo 2, versículos do 17 ao 24. Como eu já disse, sempre acompanhem a leitura e deixem as Bíblias abertas, porque a gente volta a alguns versículos desses para dar uma olhada. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Tu que abominas os ídolos, lhes roubas os templos? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso aqui foi escrito para uma igreja. Isso aqui foi escrito para uma igreja. Então, irmãos, eu já tenho falado nisso aqui há alguns domingos, que a incidência de doenças ultimamente tem sido um negócio assombroso. Tem sido um negócio assombroso. Muita gente doente. Doenças que antes só dava em velhos, está acometendo crianças, como derrame, AVC, problema cardíaco, que coisa impressionante. Então a gente temos acompanhado muitos doentes, mas como eu já disse também, temos acompanhado muitos doentes espirituais, doenças gravíssimas espirituais, pessoas rejeitando deliberadamente e escancaradamente ordens específicas de Deus, que a gente mostra na palavra e a pessoa não quer a si mesmo. Então, essa é que machuca. E nós temos visto isso de forma crescente também dentro da igreja, em líderes da igreja. Nas famílias. E isso nada mais é do que o cumprimento da profecia do Senhor Jesus, de que nos últimos dias seria assim. O que é que ele diz? Todos estarão cuidando dos seus interesses. É isso que quer dizer casando-se e dando-se em casamento, quando Jesus diz isso. Cuidando dos seus próprios interesses. Por que o pastor sofre tanto com a igreja? Porque a igreja é feita por famílias. E o pastor sabe como estão as famílias. Cada membro da família, nos nossos últimos tempos, se preocupa só consigo.
É cada um no seu smartphone, é cada um no seu notebook, e não está nem aí para o outro, não quer nem saber, nem conversar, não conversa mais. Eu sempre mostro para a Margarete, quando a gente está nos lugares. Um dia desse a gente estava lá no shopping, chegou um casal novo, 20 anos, aliança no dedo. Ou seja, aqueles jovens eram casados muito recentemente. Cada um no seu smartphone lá. Digo, mas meu Deus do céu, o que é isso? Casados de novo, estavam talvez em lua de mel ainda. Está nem aí um para o outro. A igreja é feita por esse tipo de gente. A igreja está assim também. Muita gente doente. Porém, há uma diferença muito grande entre as doenças físicas. Eu já disse para vocês, dessa eu não tenho medo. Dessa eu não tenho medo. E as doenças espirituais, essas eu tenho medo. Essas eu sofro muito. Por quê? Porque as doenças espirituais causam muito mais sofrimento. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto os doentes físicos lutam pela cura, vão buscar cura, remédios, médicos, cirurgias, hospitais, o que seja, gostam da visita de irmãos, gostam, até pedem, orem por mim, pedem para o pastor, pedem para os irmãos que vão visitá-los, orem por mim, irmão, orem por mim. Então observe, o doente físico, este está interessado na cura. Mas o doente espiritual não quer nem ouvir falar em cura. Esse é terrível. Não está nem um pouco interessado em sarar, não está nem um pouco interessado na comunhão dos irmãos. Na verdade, ele quer a distância dos irmãos, ele quer a distância do pastor, concentrado no seu próprio ego. Não são capazes nem de ouvir a palavra de Deus, nem de conversar com ninguém acerca do assunto, nem de orar coisa nenhuma. Eu quero é estar com o meu smartphone. Por que isso acontece? Porque ele pensa que está normal. Se você conversar com ele, ele vai dizer, não, pastor, eu estou em plena comunhão com Deus. Agora, como é que um animal desse está em comunhão com Deus se ele não tem comunhão com os irmãos? Ele não tem comunhão com a igreja. Aí ele não lembra que a igreja é o corpo de Cristo. Então, como é que eu tenho comunhão com Cristo se eu não tenho comunhão com a igreja? Percebe? Como a pessoa não percebe. Ele não quer cura, porque ele não acha que está doente. Ele está certo. Normalmente, esse tipo de pessoa está certo. Eu estou em ordem, está tudo em ordem comigo. Vejam como a doença espiritual é muito pior e faz o pastor sofrer muito mais do que a doença física. Mesmo diante de uma realidade totalmente catastrófica que envolve a pessoa e os seus familiares. Chega a ponto de separação e divórcio e tudo no mundo, e a pessoa não percebe, acha que está em ordem com Deus. Essas pessoas se imaginam em perfeita comunhão com Deus. A ponto de declarar isso com todas as letras. Encontro irmãos fora da igreja, perguntam onde estão, não estou em igreja nenhuma. Aí eles emendam logo, mas eu estou em paz com Deus, eu leio minha Bíblia, eu faço minhas orações, está tudo em ordem comigo, pastor, eu estou em plena paz com Deus, está tudo certo. Mas meu irmão, não pode. Você não pode estar em paz com Deus se você não está em paz com a igreja. Mas não, eu estou em paz. Está aí, pastor, você é juízo de valor seu. Eu digo, não, meu amigo, está na Bíblia. Não é juízo de valor não, está na Bíblia. Olha, irmãos, a minha esperança e oração com relação a esses irmãos é que elas estejam realmente apenas enfermas e que de alguma forma serão tratadas e curadas por Deus. Porque, se não for assim, elas estarão realmente mortas pela apostasia e não há mais cura. É a Bíblia que afirma isso. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, a minha oração é, Senhor, trata, Senhor. E esse trata envolve juízo. Trata, Senhor. Pesa a mão, Senhor, eu oro desse jeito.
pesa a mão, meu Senhor. Porque se não houver isso, sem nenhuma dúvida, de acordo com a Bíblia, essa pessoa já está condenada. Não tem mais o tratamento de Deus para ela. Essa é uma palavra dura, sempre dura. Vocês sabem que a minha palavra é sempre assim, mas é a Bíblia. Portanto, irmãos, logo agora, enquanto eu já estou falando nisso, nós vamos entrar no texto da Bíblia. Se há alguém aqui nessa situação, arrependa-se, peça graça de Deus, peça misericórdia de Deus, procure o pastor, procure os irmãos, os presbíteros, e lutem para mudar de vida, enquanto é tempo. Agora preste atenção, irmãos, o que nós vemos nesse trecho aqui, é que pode haver uma grande diferença entre a pregação teórica. Esse homem, ele fala para todo mundo de Jesus, onde ele chega ele fala de Jesus, então esse homem é um evangelista. Não é a vida dele. Pode haver uma grande diferença entre a pregação falada e o testemunho vivido. Por mais bonita, eu já tenho dito para vocês isso aqui várias vezes, por mais bonita e impressionante que seja a pregação, se você conhecer a vida dessa pessoa que tem essa pregação tão impressionante e bonita, se você conhecer que a vida dele é um desmantelo, como se diz aqui na Paraíba, essa pregação é falsa. Totalmente falsa. Ninguém dá o que não tem. Nós não podemos esquecer por nenhum momento sequer que nós fomos chamados à salvação para a obediência. A única forma de comprovar que uma pessoa foi salva é a sua obediência à palavra de Deus. Meninos, obediência aos pais. Mulher, submissão ao seu marido. Marido, amor incondicional pela sua esposa. Pais, responsabilidade ilimitada no ensino aos seus filhos, na admoestação, na disciplina, no temor do Senhor. Isso é a única prova de que uma pessoa realmente é convertida. Esse é o único tipo de gente que pode realmente pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele vive isso. Olha, irmãos, o Evangelho não é só para ser falado, ele é para ser demonstrado. Este foi um erro da igreja primitiva. Você vê isso claramente em Atos. Fecharam-se feito um clube dos crentes, até porque eles eram perseguidos, na época tem um contexto histórico que tem que ser levado em consideração. Mas fecharam-se. Jesus mandou pregar em Jerusalém e depois sair, mas ninguém saiu, ficou tudo lá. Clube dos crentes aqui. Está certo que eles eram perseguidos, então tinha que ter a tal da união faz a força. Vamos nos proteger aqui. Pois Jesus mandou a perseguição tal que espalhou todo mundo. Espalhou todo mundo. E nós vemos que na igreja primitiva já havia esse tipo de problema de pregar uma santidade que não é vivida. Eu já falei sobre isso aqui em outras pregações atrás. Nós vemos, por exemplo, na igreja primitiva, o caso de Ananias e Safira, Atos 5. Pregação linda, santarrões. Venderam lá um imóvel e chegaram dizendo, venderam por 100, chegaram dizendo, olha, está aqui, vendemos por 50, está aqui todo o dinheiro. Mentirosos, hipócritas, falsos. Pregação diferente da prática. Faziam parte da igreja, tinham um terreno para vender, tinham posses. Mas chegaram lá dando uma de bonzões, bonitões, mentindo. Deus os matou, os dois. Temos o caso do mago Simão, em Atos 8. Converteu-se, foi batizado. Ai, que homem bom, homem santo. Andava com os discípulos para cima e para baixo. Mas na primeira oportunidade, Pedro identificou que era um falso crente. Estás em fel de amargura, não tens negócio conosco. Cai fora daqui. Pregação diferente da prática.
várias décadas depois, vemos Paulo pregando aqui a uma igreja já estabelecida, igreja de Roma, discipulando e disciplinando esses irmãos, igreja composta por judeus e gentios. Eu também já disse para vocês isso aqui. Se vocês olharem direitinho a carta aos Romanos, essa divisão que foi feita pelos teólogos depois com o tempo, é dividida em blocos, né? Toda a Bíblia é dividida em blocos. Tem inclusive uma manchetezinha, um títulozinho em cada bloco. Pois repare em Romanos que tem um blocozinho que é especificamente dedicado aos irmãos judeus daquela igreja. Aí tem outro blocozinho mais embaixo que é especificamente dedicado aos irmãos gentios, gregos daquela igreja. Depois tem outro blocozinho dedicado aos judeus, depois outro bloco aos gentios e assim por diante. A carta aos Romanos é assim. Pois esse bloquinho que nós lemos aqui é dedicado aos judeus, povo de Deus. Desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, povo que sabia da lei de Deus. Povo, como Paulo diz aqui, que recebeu os oráculos, tinha o templo, tinham as leis. Logo, deveriam ser mestres, deveriam ensinar os outros, como Paulo está dizendo aqui, deveriam ensinar os outros. Olhem só. Se, porém, tu, judeu, ele estava falando para os judeus lá, tu, judeu, que tens por sobrenome judeu, que repousas na lei e te glorias em Deus. Tu és lá descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu tens a lei, tu tens os oráculos, tu tens os templos, tu tens toda a bênção de Deus. Tu és o salvo. Que conheces a sua vontade, a vontade de Deus, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que ele guia, de que és guia de cegos, aliás, tu sabes o caminho para indicar. Tu és luz para o que se encontra em trevas, tu és instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu és tudo isso, tu és o bonzão. Observe que até aqui, pelo que Paulo está dizendo, esses irmãos, está tudo perfeito. Pense numa pregação bonita, pense num rapaz que sabe das coisas, pense num crente bom, presbítero, pastor, seja o que for. O que ele ensina está tudo certo, esse cara conhece, esse homem conhece, rapaz, esse homem conhece. Esse homem conhece. Pessoas que deveriam ser espiritualmente maduras, já que eram conhecedores da palavra de Deus, como ele está dizendo aqui, aptos para ensinar a outros, provavelmente alguns eram líderes da igreja, porém, mesmo com todos esses predicados aqui que o apóstolo diz, ao que parece, o seu testemunho de vida não estava de acordo com o que eles ensinavam. Olha a continuação. Tu és tudo isso. Porém, tu que ensinas tanta coisa aos outros, 21, por que não te ensinas a ti mesmo? Lembre que Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo, para tu poder ensinar os irmãos. Pedro diz lá aos presbíteros, vocês têm que ser modelo para o rebanho. Modelo não é só o que fala, não, é o que vive. Então, tu que ensinas a outro, não te ensinas a si mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, mas tu furtas. Quantos pastores safados nós conhecemos aqui na cidade? Quantos? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Quantos pastores adúlteros nós conhecemos aqui na cidade? Inclusive já trocaram de esposa, mais de uma vez. Tu que abominas os ídolos e roubas o templo? Nós conhecemos aqui, irmãos aqui da igreja conhecem que já falaram para mim, pastores de igrejas aqui, que com o dinheiro da igreja ele compra terreno para ele mesmo, compra apartamento para ele mesmo, com o dinheiro da igreja, o dinheiro do dízimo dos irmãos, ele compra tudo no nome dele. Vários a gente conhece aqui na cidade. Roubas o templo?
Tu que te glorias na lei, eu sou ungido do Senhor. Ainda diz, ninguém toque no ungido de Deus. Eu sou ungido do Senhor. Tu que te glorias nisso, desonras a Deus pela transgressão da sua lei. Não se esqueçam, eu tenho pregado aqui sobre isso. A lei de Deus é nada mais, nada menos do que a expressão da sua vontade. Pois como está escrito, ele aqui cita o profeta aqui cita Isaías. O nome do Senhor está sendo envergonhado por vossa causa. Santarrões, pastores, mestres. O nome do Senhor está sendo blasfemado. Igreja de crente, tudo um bando de ladrão. Pastor, tudo um bando de safado. É isso que o povo diz. Olha, irmãos, por que isso? Porque o cidadão prega uma coisa no púlpito, bate de casa em casa na porta das casas pregando, diz que o evangelho, mas a vida dele é uma desgraça. E todo mundo sabe. O seu testemunho de vida não bate com o que ele fala, o que ele ensina. Que coisa terrível. E agora, pastor, está tudo perdido? Não, irmãos, o que nós precisamos saber é que isso aqui era uma realidade lá de Roma, no caso. E como diz Salomão, nada há de novo sob o sol, é uma realidade da igreja dos nossos dias. Como eu estou dizendo aqui, nós conhecemos. Nós conhecemos. Eu conheço inúmeros pastores ladrões aqui dentro de João Pessoa que roubam da sua igreja, roubam dos irmãos descaradamente. Irmãos não, porque as pessoas que seguem esse pastor não são irmãos, coisa nenhuma. Mas dizem ser, então de alguma forma envergonham o evangelho. Essa realidade não era só de Roma, é a realidade da nossa igreja hoje. E esses irmãos romanos aqui, que eram os judeus, aqui, esse bloco aqui é dedicado aos judeus, achavam que eles eram os bambambam, porque eles eram descendentes de Abraão. Já estou salvo. Quantos irmãos de denominações as mais diversas não imaginam que só é crente quem é da denominação dele? Só é crente quem for presbiteriano. Só é crente quem for batista. Só é crente quem for assembleano. Quantos pensam assim? A grande maioria, de qualquer denominação. Quantos pastores e mestres ensinam a igrejas lotadas, entupidas de gente atrás de bênção? Quantos pastores são seguidos por multidões? Mas pelo testemunho de alguns irmãos das suas próprias igrejas, que têm uma afinidade mais de perto com o pastor, esses mesmos irmãos dizem quem são esses pastores. E eu pergunto na hora, o que é que você faz lá nessa igreja? Eles vêm contar. Ah, o pastor tal lá da minha igreja, rapaz, ele faz isso, ele compra terreno, ele faz isso. E que você faz o que lá nessa igreja? Eu pergunto na hora. Quantas vezes nós ouvimos através de noticiários de televisão escândalos, os mais escabrosos, envolvendo os maiores líderes evangélicos, não só do nosso país, mas dos Estados Unidos. Quantos? Aí a gente tem que pensar, e a nossa igrejinha, como é que anda? Por acaso, nós não temos crentes que estão prontos a condenar nos outros pecados que eles cometem normalmente? Especialmente quando negligenciam aos seus filhos o ensino que deveriam dar, o exemplo que deveriam dar como pais.
Eu bato muito nessa história dos filhos. Quantos estão sempre prontos a dizer aos outros o que devem fazer ou o que não devem fazer, mas não fazem nada para dar um exemplo de santidade de vida? Irmãos, nós temos casos aqui na nossa igreja, eu já vi inúmeras vezes eu já vi, pessoa da igreja, em situação que todos conhecem, de filhos na mais absoluta desobediência e rebeldia e tudo, e essa pessoa vem dar conselho para outro de como ensinar seus filhos. Mas é brincadeira um negócio desse. Nós temos casos aqui na igreja. Eu já vi isso acontecer. Mas, meu Deus do céu, como é que pode, rapaz? A vida da pessoa é um inferno na casa dele, com o filho. Aí ele vem ensinar o outro como é que deve educar seus filhos. É mole ou quer mais, como se diz aqui na Paraíba? É brincadeira um negócio desse. O resultado de uma pregação diferente do testemunho é que o nome do Senhor está sendo blasfemado por vossa causa. Versículo 24. Pois o apóstolo, depois de contar aqui a situação, como está escrito, detalhe, o homem vai buscar lá em Isaías, isso já acontecia 700 anos antes do que ele escreveu aqui. Isso já acontecia lá. O nome do Senhor está sendo blasfemado por vossa causa. Por quê? Porque Israel era um péssimo exemplo para as outras nações. Deveriam ser exemplo de povo de Deus, de vida de santidade, mas foram uma desgraça. Durante toda a sua vida, o testemunho, com raríssimas exceções de alguns poucos reis, foram uma desgraça. O testemunho para as outras nações. Qual é a diferença da nossa igrejinha? Mulheres dando mau testemunho de seus próprios maridos, dizendo que os maridos são uns cavalos de bruto, ignorantes, tratam as mulheres como se fossem empregadas, escravas. E esses homens dizem que são crentes. Maridos dando mau testemunho de suas esposas, chamando-as de negligentes, de insubmissas, de bravas, que nem uma cascavel. E essas mulheres dizem que são crentes. Filhos dando mau testemunho dos seus próprios pais, dizendo que os pais vivem numa brigalhada dentro de casa o tempo todo, brigando um com o outro, é um bate daqui, tá? Tu, filho aqui da minha igreja, disse isso. Minha mãe bate no meu pai bate na minha mãe. E dizem que são crentes. Pais dando mau testemunho dos seus filhos, dizendo que os meninos são desobedientes, respondões, maus alunos. E dizem que são crentes. Famílias inteiras dando um testemunho péssimo para a vizinhança, que estarrecida ainda pergunta, mas esse povo não é crente? Pois é assim que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso foi escrito para Israel 700 anos antes de Cristo, foi escrito para Roma aqui 40, 50 anos depois de Cristo. E eu estou dizendo agora, 2015, a mesma realidade. Aí eu repito, está tudo perdido então, pastor? Não, não está. Só que precisa haver arrependimento. O perdão de Deus é condicionado ao arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Lembram? 1 João 9.
Lembra do que eu tenho falado aqui? Atitude. Tem que ser tomada uma atitude. Essa atitude tem que levar a uma ação decisiva. Essa ação tem que ser repetida constantemente até virar um hábito. E esse hábito formará o seu caráter, o caráter de Jesus em você. Nesta carta de Paulo aos Romanos, já preguei aqui também sobre isso, ele ensina que todos nós fomos salvos para sermos formados iguais a Jesus. Romanos 8, 29. Nós fomos salvos para que cresçamos em santidade até alcançarmos a imagem, a semelhança de Jesus, o varão perfeito. Para que ele seja o primeiro entre muitos, lá no céu, como ele já está lá esperando por nós no tempo certo. E ele ensina também nessa mesma carta, também já preguei aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos transformar a nossa mente, nós devemos renovar a nossa mente, pelo que eu falei ainda agora, uma atitude que leva a uma ação, que cria um hábito, que leva a mudança de caráter. É pela renovação da nossa mente. Como é que eu renovo a mente? É colocando nela coisas novas, tirando as coisas velhas, do velho Adão, pecado, tirando e colocando santidade, palavra de Deus, verdade de Deus, estudo, meditação com meus filhos em casa, com minha esposa em casa. Obviamente eu insisto em lembrar, para que saibamos qual a vontade de Deus, nós precisamos estudá-la conforme Ele mesmo revelou na sua palavra. Hoje eu vi de novo no para-brisa de um carro e mostrei para a Margarete, igual a Margarete. Deus não chama pessoas capacitadas, Ele capacita aquelas a quem chama. Isso é uma idiotice do tamanho do mundo. Ele capacita sim, mas como é que Ele capacita? É pelo estudo. Não é puf, pronto, eu chamei essa pessoa, puf, está capacitada. É assim que as pessoas pensam. Não é não. De fato, Ele quando chama, Ele chama pescadores que só sabem pescar. Mas Ele diz, eu vos farei pescadores de homens. E passa ensinando a esses pescadores para que eles fossem de peixe, para que fossem pescadores de homens. 3 anos, de manhã, de tarde e de noite, ensinando a eles. Foi assim que Ele capacitou os seus discípulos. Não foi de forma milagrosa, não. Foi de forma milagrosa, não. Foi com estudo, foi com esforço, foi com exemplo de vida, foi com exemplo prático, ensinamento teórico prático. Foi assim que Ele ensinou. Decisão, ação, hábito. Foi assim que Ele ensinou. Não foi de forma milagrosa, como você vê no para-brisa do carro hoje, que você pensa que não, Jesus me chamou para ser pastor. Então tá, então agora eu vou ser pastor. Eu acho interessante que o Deus desse povo é um Deus muito limitado. Pensa num Deus fajuto. Ele só chama, ele só faz esse milagre em alguns casos. Eu nunca vi ninguém chegar no hospital e dizer, olha, eu vim aqui que Deus me capacitou para ser médico. Eu nunca vi alguém dizer uma idiotice desse tamanho. E podia ser, é a mesma coisa. Eu nunca vi alguém chegar no tribunal e dizer, olha, eu vim aqui que Deus me capacitou para ser desembargador. O cabelo é analfabeto, mas Deus me capacitou para ser desembargador. Nunca vi. Nunca vi um cara chegar na TAM e dizer, olha, eu vim aqui que Deus me capacitou para ser comandante de avião. Eu nunca vi. Um bando de leso, que não sabe de nada da palavra de Deus e fica dizendo essas besteiras. Deus capacita quem chama. Sim, colega, capacita como? Se Ele me chamou para ser piloto, eu vou ter que fazer um curso de piloto. Se Ele me chamou para ser médico, eu vou ter que fazer medicina. Se Ele me chamou para ser pastor, eu vou ter que fazer teologia para saber o que eu vou ensinar. No mínimo, detalhe, fazer teologia é o começo da conversa. É o começo da conversa. Olha, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus para que saibamos qual é a vontade de Deus, que é exatamente a sua vontade que está revelada na sua palavra. E nós vemos no ensinamento da palavra de Deus que tanto nos ensinamentos de Jesus, no nosso caso para a igreja, no Novo Testamento, ensinamento específico para a igreja, tanto nos ensinamentos do Senhor Jesus, como no ensinamento dos seus apóstolos, essa missão não se resume apenas a aprender a falar alguma coisa.
Como muitos imaginam que a pregação é só algo falado. Há pastores que dizem claramente em suas igrejas que o meu ministério é só o púlpito. É só entreter um bando de abestalhado. Vai ver a vida dele. Nós conhecemos, aqui vários irmãos conhecem, pastor que já foi inclusive pastor presbiteriano, foi expulso da igreja, graças a Deus. Grande pregador que arrebata multidões, um tremendo de um safado, adúltero, mulherengo, vigarista. Graças a Deus foi expulso da igreja presbiteriana. Mas a simples passagem dele pela igreja presbiteriana ainda deixou uma maldição que perdura até hoje. Falta de sabedoria dos irmãos que receberam esse homem. E ele é um que diz, não, meu ministério é só o púlpito. Meu ministério é só o púlpito. Meu negócio é pregar. Olha, irmãos queridos, sem nenhuma dúvida, o mundo não precisa apenas ser informado acerca da salvação de Jesus Cristo. O mundo precisa ver essa salvação materializada na vida dos salvos. É isso que Jesus diz na sua oração sacerdotal, lá no finalzinho, capítulo 17 de João. Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, que eles se amem, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus não está dizendo lá que eles vão pregar, que eles preguem para dizer ao mundo, não, ele está dizendo que eles vivam. Que eles vivam, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Interessante que a própria igreja de Atos, a igreja primitiva lá, eles não pregavam para ninguém não, a igreja mesmo para quem pregava eram os apóstolos, está lá escrito. Os apóstolos pregavam, eles apenas viviam em unidade de vida, em união, em oração, na doutrina começando pela doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, dividiam entre si tudo que elas se amavam de tal forma que está escrito lá que o mundo ficava olhando, que povo é esse? Que povo é esse? Aí diz lá que o Senhor Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Atos 2,47. Pois é, era a vida dos irmãos que faziam que as pessoas... Que é isso? Pregação dos apóstolos e vida da igreja. Pois hoje não é diferente não. Pregação de pastores e evangelistas e vida da igreja. É só isso que a Bíblia ensina acerca de igreja. Só. Qualquer coisa diferente disso, ou a mais do que isso, é clube sócio-religioso, empresa econômico-religiosa. Eu quero que algum teólogo, algum doutor, alguém venha me mostrar na Bíblia alguma coisa diferente disso, de mandamento para a igreja. Irmãos queridos, repito, o mundo não precisa apenas ouvir falar da salvação de Jesus. Ele tem que ver essa salvação na prática, na vida dos salvos. E isso é sinônimo de obediência, santidade de vida. Anteontem um rapaz me falou que 3 pessoas haviam se convertido não sei onde. Ele lá orou por essas pessoas e se converteram. Me mostrou isso, me falou isso todo satisfeito. E eu, como sempre, jogo um balde d'água em cima dessas euforias. Eu disse, meu irmão, olha, só há um jeito de você saber se essas pessoas foram convertidas de fato. Qual é, pastor? Crescimento no conhecimento de Deus, obediência a essa palavra de Deus. Se não houver isso, não houve conversão de nada. Você fez 3 prosélitos. O que é prosélito? É um idiota que é levado pela conversa de outro e segue aquele povo ali. Seja espiritismo, candomblé, macumba, catolicismo, protestantismo. Pronto. Ele seguiu porque o cara me convenceu a segui-lo. Se for você que convence alguém a ser crente, essa pessoa não é crente. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Não é você. É por isso que eu não gosto, já disse isso aqui, vou dizer de novo, nunca gostei quando estudei isso no seminário, não gosto de homilética, porque são recursos humanos, psicológicos, para envolver você na minha conversa. Eu considero aquilo com o que Paulo chama de astúcia humana.
Eu é que levo você a acreditar no que eu estou dizendo, e não o Espírito Santo. Então está furado esse negócio. Olha, irmãos queridos, o mundo tem que ouvir a pregação do Evangelho, mas cumulativamente a isto, ou seja, ouvir e ver. Ele tem que ouvir a pregação do Evangelho e ver como é que vivem essas pessoas que pregaram para mim. Diferente do que se ouve nas pregações, nas igrejas, crescimento de igreja, programa tal, programa com célula, sem célula, programa não sei de quê, programa não sei de quê, crescimento de igreja. A moda é essa, o crescimento de uma empresa. Qualquer empresa visa crescimento. Pois é, a igreja empresa também visa crescimento. Ninguém está interessado em santidade de vida de ninguém, nada. É crescimento de igreja, número de pessoas. Número de pessoas. Então, irmão, diferente disso, o que se vê na Bíblia é que o Evangelho não é apenas uma informação visando a agregação de multidões de prosélitos atrás de bênçãos. De forma totalmente diferente, como Paulo também ensina aqui nessa mesma carta, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeu, como eu disse para você, essa carta aqui é dividida entre judeus e gentios, judeus e gregos. Primeiro judeu, por que primeiro judeu? Porque eles receberam, desde lá de Abraão, eles receberam todas essas informações. Primeiro do judeu e também do grego, dos gentios. Romanos 1,16. É isso que tem que ser pregado, é evangelho da salvação e não evangelho de prosperidade. E não evangelho de crescimento de igreja. Isso é furado, isso é falso. Salvação, irmãos, o Evangelho trata de salvação. Uma vez eu preguei para vocês aqui, eu lembro bem, não lembro quando, até a mensagem do boletim também. O problema básico, basilar, o alicerce dessa conversa de igreja, de tudo que você vê aí, é o seguinte: a pessoa é salva ou não é salva? Só isso. Se tem multidão, se não tem multidão, se são só 30 que nem a nossa igrejinha, se são 3.000 que nem outra igreja, isso não tem a menor importância. A importância é essas pessoas são salvas ou não. Se elas são salvas, elas vão evidenciar isso com suas vidas de obediência, com crescimento no pleno conhecimento de Deus pelo estudo da palavra de Deus. Isso é invariável. Se as pessoas forem salvas, elas vão viver assim. Se elas não forem salvas, vão viver que nem a gente vê, todo mundo vivendo. Como Jesus diz, casando-se, dando-se em casamento, cada um vivendo com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu não sei o quê, acabou-se e pronto, acabou. Cada um vive do seu jeito, da maneira que quer, e acabou-se a conversa. Pois a Bíblia garante que essas pessoas não são salvas. E as igrejas estão cheias delas. As igrejas estão cheias delas, cada vez mais lotadas, atrás de bênçãos. Salvação, irmãos, nós estamos falando de salvação. A Bíblia trata disso. Ninguém lembra. Normalmente ninguém lembra. E quando um pastor fala, é radical. Irmãos, a questão é vida ou morte, céu ou inferno. Alguém lembra disso? Quando está cuidando dos seus filhos? Eu estou encaminhando esses meninos para onde? O céu ou para o inferno? Eu duvido que um pai lembre disso. Pode até ter um ou outro. Um no Brasil, outro no Japão, outro não sei onde. Pode até ter. Para onde é que eu estou encaminhando esses meninos que Deus me deu? Obviamente o pai não é responsável pela salvação desse filho. Mas é ele quem está conduzindo esse filho até que Deus trate diretamente com ele. É o pai a responsabilidade, não é do avô, não é da avó, não é de tio, não é de primo, é do pai. Detalhe, do pai.
A mãe é sua ajudadora nesse processo. Ela é corresponsável. A Bíblia trata de salvação, irmãos, ou condenação. No último dia o Senhor Jesus diz que Ele mesmo dirá: vinde benditos de meu Pai, para a direita, os meus eleitos, os meus cordeiros, para a esquerda, os bodes, que serão lançados no inferno. É disso que a Bíblia trata. Mas não se pode falar de inferno, que isso é uma coisa desagradável. Pois Jesus foi quem mais falou de inferno. Apóstolos não falaram de inferno, quem falou foi Jesus. Quem mais falou de inferno, aliás, quase só quem falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Os apóstolos falaram umas 2 vezes só e não foi diretamente. Jesus fala diretamente o tempo inteiro, mostrando o que é a realidade. Não foi o que ele veio fazer aqui. Foi o que Jesus veio fazer aqui? Salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Eu vim buscar as minhas ovelhas. Foi isso que ele veio fazer aqui. Pois é, irmãos. Nós temos que ter consciência disso o tempo todo. É isso que nós temos que pregar e viver. Detalhe, se não viver, não pregue. Porque a sua pregação é hipócrita, é falsa, não serve para nada. Você não tem autoridade para pregar se não viver. Nós estamos falando de salvação, irmãos. E obrigatoriamente falar de salvação é falar de santidade de vida. Que é algo que se espera naturalmente das pessoas que foram salvas. Naturalmente. Porque é o Espírito Santo que faz fluir esse processo na vida. Não foi ele que salvou, não é ele que convence do pecado, da justiça. Quem me convenceu foi o pastor. Então você não é crente. Não tem operar nenhum do Espírito Santo na sua vida. Você vai seguir um pastor picareta, mas que prega bonito e é bacana, tudo tá, beleza, eu sou dessa igreja, tá bom demais. Então, se foi um pastor verdadeiro, se foi um crente verdadeiro que pregou o evangelho para você e você viu na vida dele, essa pessoa de fato é diferente. Quem está nessa pessoa tem um poder extraordinário na vida dessa pessoa. Então, se o Espírito Santo lhe converteu e viu que através do testemunho da pregação dessa pessoa, ele vai fazer você ser igual a ela. E mais, na maioria das vezes ele usa essa própria pessoa para, através da comunhão, do convívio, do ensinamento. Essa pessoa vai levar você ao pastor dela, se for o caso. Olha, eu não tenho um conhecimento muito grande não, mas vamos lá, o meu pastor vai te ajudar nisso aí. Nada menos do que isso é conversão. Fazer parte de igreja, assinar uma folha aqui na igreja, não quer dizer nada. E mais, irmãos. O pastor que é pastor verdadeiro, ele sabe, pelo discernimento do Espírito Santo, cada irmão que assina a ficha de filiação na igreja aqui, ele sabe se esse irmão é crente ou não é crente. Ele sabe se essa pessoa está só se agregando à sua igreja. O pastor que for pastor verdadeiro, ele sabe. Ele não é pastor constituído pelo Espírito Santo? Então ele vai conhecer quem são as ovelhas de Jesus. Estamos falando de salvação. E o que se espera de pessoas salvas é que vivam em santidade de vida, a fim de que preguem com palavras, mas especialmente com a sua vida, para que as pessoas possam ver, não apenas ouvir, ver que a sua vida bate com o que você está dizendo. O que você está dizendo não são apenas palavras ocas, sem sentido. Fulano diz isso assim, 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 mas ele faz isso. Ele faz isso. Eu já vi ele mesmo vindo aqui tentando me convencer a fazer uma coisa errada. Não, isso é assim mesmo, rapaz. Todo mundo faz. Salvação implica obrigatoriamente e consequentemente vida de santidade. Eu digo isso para vocês aqui, vai fazer 9 anos e eu não vou parar de falar isso. Está aqui Paulo explicando a esses irmãos aqui. Vocês dizem tudo de bom, são sabichões, sabem tudo, mas vocês não vivem isso. A de vocês, o nome de Deus está sendo envergonhado.
Isaías já tinha dito, Deus já tinha dito isso através de Isaías a Israel. Olha, por causa de vocês, o meu nome está sendo envergonhado. E a nossa igrejinha? Será que nós, membros dessa igrejinha, não há inúmeros casos em que a vizinhança diz, esse povo aí diz que é crente. Irmãos, eu conheço pelo menos um caso aqui, já trabalho tanto nesse caso, e eu fiquei estarrecido quando soube que uma loja a aproximadamente 100 metros da casa de uma família daqui da nossa igreja, ouve a gritaria, os palavrões, as paneladas ou o que for. Digo, meu Deus, eu soube na loja. Aquelas pessoas ali, assim, a gente escuta daqui. Meu Deus do céu. Cerca de 100 metros de distância. Ainda me disse mais, o cidadão da loja lá, não, às vezes uma das pessoas lá vem aqui pedir cigarro para a gente. O senhor sabia que essa pessoa fuma? Eu digo, não sabia. Pois ela vem aqui pedir cigarro para a gente. Meu Deus do céu. Salvação, irmãos. Voltando àquela pregação de não sei quanto tempo atrás. O ponto-chave é, a pessoa é salva ou não é salva? Só tem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas salvas e as pessoas condenadas. Só existe 2 destinos para onde todo mundo vai. Ou céu ou inferno. Será que a gente tem essa preocupação na nossa vida o tempo todo? É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos aqui. Olha, vocês são tudo de bom na boca. Mas na prática não. Irmãos, que a gente possa aprender com essa palavra que Paulo repetiu, ele apenas repetiu para esses camaradas aqui, o que Deus já tinha dito para Isaías, cerca de 700, 800 anos antes. E agora, 2000 anos depois, eu estou dizendo de novo. Ensinamento para a gente ver. Não está perdido. Está tudo perdido, pastor? Não. Solução, pastor? Arrependimento. Mudança. Arrependimento quer dizer mudança de rumo. É isso que quer dizer arrependimento. Mudança de rumo. Como é que eu estou vivendo? Esse negócio não está certo. Está dando de manter o modo do mundo na minha família, na minha casa, briga, tudo. Eu vou ter que mudar. Atitude. Depois da atitude, uma ação. Eu vou mudar realmente, está aqui. Eu estou mudando, meu pai e minha mãe. Eu estou mudando, está aqui. Vamos resolver o nosso problema aqui em casa. Vamos agir. Aí, em continuando essa ação, em estudando a palavra de Deus, nós temos dito aqui para vocês estudarem todo dia com seus filhos, na sua casa, maridos, mulheres. Todo dia estudem. Já disse não sei quantas vezes, quem quiser minha presença nesse estudo de manhã, ligue que eu vou. Até estabelecer o hábito. Peçamos graça, irmãos, a Deus. Peçamos graça a Deus. É Ele quem nos dá o arrependimento. É Ele que nos ajuda na mudança para tomar uma atitude. É Ele quem nos ajuda a pôr em prática a ação. É Ele quem forma em nós o hábito, o caráter de Cristo. Peçamos graça a Deus, irmãos. Peçamos graça a Deus para que Ele nos dê força e perseverança no estudo da sua palavra. Não é bom estudar. Todo mundo aqui que é estudante sabe que não é bom estudar. É uma carga, é uma responsabilidade, é uma dificuldade. Pois é, a Bíblia também é assim. Requer esforço, requer perseverança. Muitas pessoas que leem a Bíblia diariamente, eles lêem como estão lendo um livro de autoajuda. Eles vão ler os salmos. Ah, que coisa linda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Mas estudar a Bíblia para conhecer esse Deus, para saber qual é a vontade desse Deus, para saber como é que eu vou botar essa vontade de Deus em prática, isso aí é uma raridade. Bota raridade nisso. Que são os salvos? Que Jesus diz que são poucos. Então que Deus nos conceda graça, irmãos. Graça, muita graça. Para que a gente tenha atitude. Bote isso em prática numa ação cotidiana e tenha perseverança para fazer isso todos os dias no estudo da sua palavra. Aí que Deus nos conceda mais graça ainda para que a nossa vida, a prática da nossa vida de santidade seja uma proclamação viva do Evangelho da salvação, para que as pessoas vejam isso em nós e através de nós, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. É assim que o mundo vai saber. Jesus disse isso. Ele não disse que é assim que o mundo vai ser salvo. Ele disse, é assim que o mundo vai saber que o Pai enviou o Filho para o mundo para salvar os seus eleitos. E isso acontece, meus irmãos queridos, para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém.